Você olha para o Brasil e também se questiona como é que a gente foi se enfiar nessa confusão? É no país do futuro que sempre promete, mas nunca entrega. O país que nunca sai da promessa, que vive em torno da corrupção, da ineficiência, do apontamento de dedo. É sempre um lado contra o outro. Mas o que eu posso te dizer é que isso foi planejado e muito bem executado. Teve um cara que entendeu que se você quer dominar um país, você não precisa de guerra. Basta você tomar cultura. Essa foi a grande sacada de Antônio Gramsci. Ele percebeu que o modelo de Lenin e Stalin, o comunismo à força, com armas e tanques de guerra, sempre encontravam resistência. Foi aí que ele teorizou um novo caminho, a hegemonia cultural. A ideia era muito simples. Se você consegue controlar as narrativas, você controla o povo. E para isso, você precisa dominar a cultura. Não precisa proibir nada, basta fazer as pessoas acreditarem que não há outro caminho. E como se faz isso? Mídia. Manipula narrativas, protege aliados, demoniza inimigos. Academia. Professores doutrinando desde cedo. Entretenimento. Artistas e atualmente influenciadores vendem discursos prontos. E sabe onde isso foi aplicado com perfeição? No Brasil. Agora me diz que você nunca se perguntou por que quase todos os professores são de esquerda? Como é que as universidades federais e as escolas se tornaram centros de doutrinação onde não mais se ensina a pensar livremente? Como é que a mídia inteira repete exatamente o mesmo discurso? E os artistas? Por que eles têm exatamente o mesmo pensamento unilateral? Pois bem, isso não foi por acaso. Como eu disse, foi muito bem planejado. Ao longo de décadas, pouco a pouco, lei a lei, verba a verba, foi construída essa estrutura que hoje domina o Brasil com uma única visão de mundo. Décadas de doutrinação que moldaram uma parte da sociedade que hoje não questionam mais nada. Você pode ter provas, você pode ter fatos, você pode ter a verdade escancarada. Nada disso importa. Porque o sistema já moldou a mente das pessoas e o resultado disso está bem diante dos seus olhos. Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em 2 instâncias da justiça. Primeiro pelo então juiz Sérgio Moro e depois pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os crimes: triplex no Guarujá, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Sítio de Atibaia, os mesmos crimes, o mesmo esquema. Instituto Lula, recebendo dinheiro sujo disfarçado de doações. Era um caso fechado, provas documentadas, delações, dinheiro rastreado. Mas e daí? O STF anulou tudo. Não porque ele era inocente, mas porque o processo não foi julgado na jurisdição correta. E o que aconteceu depois? O cara virou presidente do Brasil. De novo. Agora olha ao seu redor. O STF atropela a Constituição diariamente. O Senado, que deveria fiscalizar, não faz nada. A imprensa, que deveria denunciar, protege. E você ainda acredita que a gente vive numa democracia? O Brasil arrecadou 680 bilhões de reais até o dia de hoje. Esse dinheiro não foi para hospitais, esse dinheiro não foi para escolas, não foi para segurança. Foi para sustentar uma máquina altamente ineficiente e corrupta. O crime organizado não está só no tráfico de drogas e nas facções. O sistema se protege a qualquer custo. E qualquer um que ousa desafiar isso é destruído. Você ainda acha que a corrupção está distante de você? Olha para a inflação, olha para o preço das coisas. O sistema inteiro está corrompido. Pode vir Jesus Cristo tentar salvar, que a fórmula de criar narrativas também vai ser usada contra ele. Nós chegamos a um ponto tão caótico que um país terceiro está tendo que vir avisar ao mundo que o que está acontecendo aqui no Brasil é uma tirania. O judiciário está legislando e aplicando a lei conforme o gosto do freguês. E nesse universo só existem 2 tipos de pessoas: as que são beneficiadas pelo sistema e, segundo, os perdidos. Mas você me pergunta, e a Faria Lima? E os ricos? Você acha mesmo que eles têm lado? O lado deles é o do benefício. Onde eu voto, onde eu ganho. O problema do Brasil sempre foi o mesmo. As pessoas se preocupam mais com o seu próprio benefício do que com o país e a população. O que sobra para quem não está no esquema? O cidadão comum, o empresário que tenta empreender, o trabalhador que rala todos os dias para pagar impostos e não recebe nada em troca. A resposta? Nada.
Você é apenas mais uma peça descartável nessa engrenagem. O sistema não quer que você prospere, não quer que você questione, não quer que você enxergue a verdade. E quando alguém ousa apontar o óbvio, é perseguido, é censurado, desacreditado. O Brasil não é mais uma democracia, é um teatro, com um roteiro escrito há décadas, com atores bem pagos, com um público manipulado e, como toda boa peça de ficção, o final já foi decidido. A elite e os burocratas se mantêm no topo, a classe média trabalha para sustentá-los e os mais pobres continuam acreditando que alguém virá para salvá-los. Mas ninguém vai, porque o problema do Brasil não é a corrupção. A corrupção é só um sintoma. O problema do Brasil é o brasileiro, que troca dignidade por um auxílio, que troca liberdade por um favor, que troca o futuro por uma promessa vazia. E enquanto isso não mudar, nada muda.